Olá, aqui é Rodrigo Cabral e vamos para mais um vídeo ou mais uma aula sobre introdução à lógica de programação. Introdução à lógica de programação ou introdução à programação de computadores. Introdução à programação de computadores. Ou ainda, primeiros passos em programação. Primeiros passos em programação. E o tema do vídeo de hoje, da aula de hoje, será parâmetros e funções. Então, o tema de hoje será parâmetros e funções. Vou colocar uma coisinha aqui. Parâmetros e funções. Vamos começar a aula de hoje. Aula 11, ou vídeo 11, dividir para conquistar, parte 2, o carpinteiro e a ponte. Dividir para conquistar, parte 2, o carpinteiro e a ponte. Carpinteiro e ponte, o que será isso? Vamos começar hoje com uma nova história, que é a história de dois irmãos fazendeiros, né? Dois irmãos que possuíam fazenda, ou chácara, o rancho, o sítio. E esses irmãos possuíam essas propriedades rurais, essas fazendas próximas uma da outra, ou seja, eles possuíam propriedades vizinhas. Então eram irmãos fazendeiros que possuíam cada um a sua propriedade, a sua fazenda, e eram propriedades vizinhas, eram vizinhos um do outro. Eles eram vizinhos, mas entre as duas propriedades, entre as duas fazendas, possuía um riacho. Então a divisão dessas duas propriedades era feita por um riacho. Havia um riacho dividindo as duas fazendas. E em certo momento da vida, esses dois irmãos, eles tiveram um grave conflito, né? Eles tiveram uma grave briga, um grave conflito entre eles. E eles ficaram brigados e pararam de se ver, pararam de se falar e romperam a relação que eles tinham de irmãos, né? Então eles tiveram um grande conflito e romperam as relações. O conflito chegou a tal ponto que o irmão mais velho, chamou um carpinteiro, ou aproveitou a visita de um carpinteiro na propriedade dele, na fazenda dele, e teve uma ideia. Ele então contratou esse carpinteiro para que ele construísse um grande muro. Nós temos aqui a imagem de mais ou menos aqui um muro que seria talvez aqui um muro de madeira. Então ele contrata o carpinteiro para construir um grande muro entre as propriedades, ali na beira daquele riacho, na divisa das propriedades. Por quê? Porque ele não queria sequer olhar para a direção da fazenda do irmão, né? Da fazenda do irmão dele. Ele não queria nem mesmo olhar
para o lado ali, olhar para a direção da propriedade do irmão, da fazenda do irmão. Ele não queria nem ver, não queria nem se lembrar da presença do irmão, não queria nem ter a visão da propriedade do irmão. Então ele deu essa missão para o carpinteiro e o carpinteiro então o carpinteiro aceitou essa tarefa, aceitou essa missão. Ele ouviu, né, de maneira curiosa e achou um pouco estranha essa história, mas aceitou ali o trabalho, né? Afinal de contas ele precisava trabalhar, aceitou o trabalho e deu uma lista de materiais para que ele pudesse realizar o trabalho. O fazendeiro, então, o irmão mais velho, comprou todo o material, entregou lá para ele, deixou lá para ele e deu então início à construção do muro, né? Deu ali o pontapé inicial para a construção do muro e foi embora para a cidade. Deixou o carpinteiro ali trabalhando, né, construindo esse muro e foi embora para a cidade. Passado um tempo, esse irmão mais velho então retorna. Ele retorna à fazenda dele. Ele volta da cidade e retorna até a propriedade, a fazenda dele. Chegando lá, ele tem uma surpresa, mas é uma surpresa desagradável. Uma surpresa bastante desagradável. No lugar de encontrar um grande muro separando as duas propriedades ali na margem do riacho, impedindo inclusive até a visão da propriedade do irmão, ele encontrou uma ponte de madeira. Ele encontrou uma ponte de madeira, né, que a gente tem no próximo slide aqui, uma fotografia de uma ponte de madeira em cima de um riacho. Então ele encontrou uma ponte de madeira entre as duas propriedades. E é lógico que ele ficou furioso com isso. Afinal de contas, ele havia contratado o carpinteiro, ele havia pago o carpinteiro não para construir ponte nenhuma, né? E sim para construir um grande muro, e não uma ponte. Então isso fez com que o irmão mais velho, né, o fazendeiro contratante, ficasse furioso, e começou a despejar toda a raiva dele, né, todo aquele desgosto, aquela raiva, aquela fúria em cima do carpinteiro, né? Por que você fez isso? Eu não te paguei para fazer isso, você desperdiçou todo o material que eu comprei, você fez tudo errado. Enfim, começou a despejar toda a raiva dele, toda a fúria dele em cima do carpinteiro. Acontece que no meio desse processo de despejar toda a fúria no carpinteiro contratado, eis que surge o irmão mais novo, lá o vizinho dele. O irmão mais novo começa a atravessar correndo a ponte em direção à propriedade do irmão mais velho e com um sorriso no rosto. Então ele aparece sorrindo, atravessando rapidamente, correndo a ponte e com um grande sorriso no rosto. E os dois, né, que estavam ali brigando, o contratante, o irmão mais velho, o contratante e o carpinteiro, eles pararam por um momento, começaram a olhar espantados para aquela cena, né, meio que sem ação. E de repente o irmão mais novo atravessa a ponte e antes que o irmão mais velho conseguisse esboçar qualquer tipo de reação, ele dá um grande, forte abraço no irmão mais velho, né? Um grande e forte abraço e começa a agradecer o irmão mais velho, dizendo: olha, muito obrigado por ter construído essa ponte, né, por ter tomado essa iniciativa, construído essa ponte para unir as nossas propriedades, né, ter tomado essa iniciativa de nos unir. E foi um ato muito nobre da sua parte, né? Foi um ato muito, muito grande, muito nobre. E eu
tô vindo até aqui para pedir desculpas, né? Vendo tudo isso que você fez para tentar nos aproximar, e eu venho pedir 1000 desculpas pelas nossas brigas, né? Pelos nossos desentendimentos, e que a gente possa voltar então, conforme a sua vontade, que a gente possa voltar a viver em paz, a viver em união, a viver em harmonia, em amizade e irmandade novamente, né? Então os dois começaram a se emocionar nesse momento, a chorar, e perdoaram-se mutuamente. Tudo isso com o irmão mais novo, né, pensando que o irmão mais velho tinha tomado a iniciativa de construir uma ponte, né? Tinha tomado essa iniciativa de unir os dois. Ele não sabia que tinha sido uma iniciativa, uma ideia do carpinteiro. Então, terminada a reconciliação entre os dois irmãos, o irmão mais velho chamou o carpinteiro de lado, né? Acabou a fúria nesse momento, então tudo ficou tranquilo, tudo ficou em paz, em alegria, em harmonia. Ele chamou o carpinteiro longe do irmão dele, chamou ele de lado, de um lado, e falou assim: olha, me desculpa por eu ter sido rude contigo, né? Por eu ter brigado contigo. E eu tenho só que te agradecer. Eu te agradeço. Na verdade, eu não tenho nem como te agradecer pelo que você fez, né? Por tudo isso, pela iniciativa que você teve, pela ideia que você teve, por tudo isso que você me proporcionou. Então, eu não tenho nem como agradecer a você. A única coisa que eu posso dizer é que eu tenho te oferecer mais trabalho. Eu tenho outros trabalhos de carpintaria para serem feitos, e como forma de agradecimento eu gostaria de te contratar, né? Vou te pagando até bem, para você continuar trabalhando comigo. É a minha forma de te agradecer, a única forma que eu penso nesse momento de agradecer por tudo isso que você fez. O carpinteiro, então, diante da proposta, ele agradeceu o irmão mais velho, mas disse: olha, eu agradeço de coração todas essas oportunidades que você está me oferecendo, mas eu realmente preciso ir embora porque eu tenho muitas outras pontes para construir, né? Além dessa ponte que eu construí para você, eu tenho muitas e muitas outras pontes ainda para construir nesse mundo afora. Então essa é a história dos dois irmãos e do carpinteiro, né? Dos irmãos fazendeiros e do carpinteiro, ou do carpinteiro e a ponte. Tá, Rodrigo, muito legal essa história, mas de novo, o que isso tem a ver com lógica de programação? O que isso tem a ver com programação de computadores? Bom, note que na história do carpinteiro e da ponte, foi justamente a construção dessa ponte, tem até aqui a ponte aqui na foto, foi justamente a construção dessa ponte que possibilitou uma via de acesso entre os supostos inacessíveis, né? O que isso quer dizer? Que proporcionou um caminho, uma via para que esses dois irmãos pudessem interagir, pudessem acessar um ao outro, e até mesmo, como foi o que aconteceu na história, e até mesmo deixar as brigas de lado e fazer as pazes, e deixar as confusões, as desavenças de lado. Então essa ponte uniu os inacessíveis, que eram os dois irmãos naquele momento de briga, naquele momento de desentendimento. Assim como essa ponte ajudou os dois irmãos fazendeiros que estavam brigados, existem, na verdade, pontes em programação, em lógica de programação, para também unir esses inacessíveis, para poder criar uma via de acesso, uma união, uma via de comunicação entre elementos inacessíveis. E que elementos inacessíveis são esses? São os diferentes escopos.
os diferentes escopos. Você deve se recordar dos vídeos anteriores que o escopo, que dois escopos diferentes, eles supostamente são inacessíveis. Supostamente não, eles são inacessíveis. Como é aquela história do homem rico e do pobre Lázaro, né? Então, de acordo com a história lá, a gente tinha aqueles dois escopos, aqueles dois ambientes, que seriam o céu, o paraíso e o inferno, ou purgatório, e aqueles dois ambientes, eles eram separados por um abismo, eles não conversavam, eles eram dois ambientes inacessíveis. Então, dois escopos diferentes são dois ambientes inacessíveis. E isso é feito, isso é projetado dentro das linguagens de programação de caso pensado, né? Isso é um planejamento da própria linguagem de caso pensado para quê? Nós já vimos também em outros vídeos, para dar a oportunidade, para dar a possibilidade de você, programador ou programadora, poder reutilizar nomes importantes, nomes com sentido, né? Para você poder reaproveitar nomes que façam sentido. Nomes de quê? Nomes de variáveis, nomes de constantes e assim por diante. Então você tem esses escopos que são inacessíveis, justamente para dar a oportunidade para você, programador ou programadora, reutilizar nomes importantes. Acontece que esses escopos eles não precisam ser eternamente inacessíveis. Assim como na história do carpinteiro, nós podemos construir pontes entre dois escopos, ou seja, vias de acesso para unir os inacessíveis, para unir dois escopos inacessíveis, para abrir um canal de comunicação, para que dois escopos diferentes possam quebrar, pelo menos temporariamente, quebrar essa limitação, né? Quebrar esse muro, derrubar, atravessar esse riacho, né? Esse riacho, e poder, pelo menos temporariamente, conversar um com o outro, ter uma via de comunicação, uma via de acesso um com o outro. Vamos ver primeiro de perto, eu sempre falei isso em outros vídeos, dessa questão do escopo, dos escopos inacessíveis, mas vamos entender o problema agora nesse vídeo, nessa aula, vamos entender esse problema mais de perto. Nós temos aqui, nessa caixinha amarela, um exemplo de programa, o programa exemplo 5. E o que esse exemplo faz? Esse exemplo ele vai exibir 4 textos na tela, né? Vai exibir programa exemplo 5, vai exibir linha exibida no escopo programa principal, linha exibida no escopo da subrotina teste e fim do programa. Então é um programa bem simples, que ele simplesmente vai imprimir 4 linhas aqui com 2 espaços em branco. É um programa muito simples, nós já aprendemos a fazer isso. A diferença desse exemplo é que uma linha vai ser exibida ou será impressa no escopo do programa principal. No escopo do programa principal. Já a segunda linha, ela será exibida ou impressa no escopo de uma subrotina que nós vamos criar chamada teste. É uma subrotina só, mesmo para fazer um teste, então ela vai ter esse nome teste. Então vamos ver como seria isso em pseudocódigo. Bom, terminei então aqui o exemplo 5. O exemplo 5 vai ter o programa principal, vai ter aqui o nosso programa principal e vai ter também a subrotina teste, uma subrotina chamada teste, abre e fecha parênteses. O que o programa principal faz? Aqui eu tenho o meu cabeçalho de comentário de múltiplas linhas, eu tenho uma constante que vai trazer o texto programa exemplo 5, que é o nome do programa, uma constante que vai trazer a frase fim do programa, uma constante de texto,
Criei uma variável velhinha cujo valor inicial é nada, né, um texto em branco. Então, seguindo aqui o slide, primeiro eu vou imprimir o nome do programa na tela, vou imprimir uma linha em branco. Aquela variável velhinha que eu criei, lembre-se que a variável ela sempre muda, ela pode mudar. Então, o valor inicial dela era nada, e aqui eu vou mudar o valor da variável para esse texto aqui, ó, linha exibida no escopo do programa principal. Então, eu vou imprimir a variável velhinha com esse texto, linha exibida no programa, no escopo do programa principal. Na sequência, eu vou mudar novamente o conteúdo da variável velhinha e agora eu vou colocar dentro dela o texto linha exibida no escopo da subrotina teste. E então, vou fazer a minha chamada através da minha amarração, ou binding, né, da minha amarração, eu vou chamar então a subrotina teste. E o que a subrotina teste vai fazer? Aqui na subrotina teste eu tenho meu cabeçalho também, e ele vai imprimir aquela variável velhinha, o conteúdo daquela variável velhinha que está lá no programa principal. Eu vou tentar imprimir velhinha lá no programa principal. Então, voltando ao programa principal, eu vou pular uma linha em branco e vou imprimir o fim do programa. Então é isso que vai acontecer. Então eu já vou dar o spoiler aqui para você que lembrando que quando eu tenho dois escopos, os escopos não se conversam, isso significa que essa variável velhinha, ela não pode ser acessada lá no programa principal pela minha subrotina teste, não é? Como os dois escopos não se conversam, eu não posso tentar acessá-la aqui, vai dar um erro. Vamos demonstrar isso na prática primeiro lá no Linux, lá no PHP. Vamos construir então esse programa em PHP e ver qual vai ser o resultado. Bom, terminei aqui então o meu programa principal no arquivo exemplo 5 PHP. Então aqui está o meu cabeçalho, o meu comentário de múltiplas linhas. Aqui eu criei as duas constantes do programa. Dessa vez eu usei o comando const para criar as constantes. Aqui eu criei a variável velhinha, $velhinha, com o conteúdo inicial em branco, vazio. Exibi o nome do programa, modifiquei a variável velhinha para esse valor aqui, ó, linha exibida no programa principal, imprimi a variável velhinha na tela, mudei novamente a variável velhinha para esse novo texto, fiz uma chamada na subrotina teste, pulei uma linha em branco e, por fim, eu exibi a constante de fim do programa. Já aqui na parte de subrotinas, eu criei então a minha subrotina teste, coloquei também o cabeçalho, como estava no pseudocódigo, e aqui eu tentei imprimir a variável, a variável, eu errei aqui, a variável velhinha, que está criada lá no programa principal. Eu criei ela aqui no programa principal e aqui eu tento imprimir a variável velhinha. Será que vai dar certo? Será que não vai? Aqui no Eclipse já apareceu um sinalzinho estranho, um sinalzinho de perigo, de atenção. Se eu colocar o mouse aqui em cima, ele vai colocar lá, entre outras coisas, ele vai colocar a frase variável velhinha está
indefinida ou não foi definida, undefined, não foi definida, né? Falta defini-la, não está definida. Então eu vou colocar aqui o breakpoint, e também um breakpoint aqui na subrotina teste. E vamos ver então se isso aqui vai dar erro ou se vai funcionar. Run, debug, CLI application. E vamos então executar passo a passo do programa. Primeira linha, a definição da constante. A constante não foi criada ainda. A constante ainda não foi criada, então eu vou dar um step over. E agora sim, ela foi criada na memória. A segunda constante, se eu der um step over, ela foi criada na memória. A variável velhinha ainda não existe, então eu vou dar um step over. E agora ela existe e não tem valor nenhum. Ela é igual a um texto em branco. Eu vou imprimir agora o nome do programa na tela. Então eu vou dar o step over e apareceu lá, programa exemplo 5 na tela. Vou dar o step over, vai pular uma linha em branco. Vou dar o step over para um novo valor na variável velhinha, que vai ser linha exibida no escopo do programa principal. Eu dei o step over e agora a minha variável velhinha possui o texto linha exibida no escopo do programa principal. Vou dar um step over e vou imprimir essa frase na tela. Então eu imprimi linha exibida no escopo do programa principal. Vou mudar novamente o conteúdo da variável velhinha para um novo texto. A linha exibida no escopo da subrotina teste. Vou fazer agora a chamada lá na subrotina teste. Então vou dar o step over e ele passou o controle aqui para minha subrotina teste. E agora eu vou tentar fazer o que? Eu vou tentar forçar a leitura de dois escopos diferentes. Eu vou tentar imprimir o conteúdo da variável velhinha que não foi criada aqui dentro da subrotina teste. Ela foi criada lá no programa principal. Será que vai dar certo? Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou dar o step over e pronto. Ele apareceu uma espécie de erro em vermelho aqui para mim. Na verdade, é um puxão de orelha do PHP. E ele está dizendo que a variável velhinha é uma variável que não foi definida, né? Que não foi definida lá na linha 39. Então, exatamente aqui na linha 39, eu tenho essa variável velhinha que não foi definida. Só que o PHP desse momento, do jeito que está aqui, o PHP, vamos dizer que ele tem uma tolerância maior a esse tipo de erro. O que isso significa? Isso significa que ele não vai parar a execução do programa. O programa não vai parar de rodar por causa disso. Ele vai continuar rodando o programa, mas é claro, não vai fazer o que a gente quer. Não vai imprimir aquela frase que a gente quer que seja impressa, porque ele não conseguiu ler o conteúdo da variável velhinha. Então ele vai continuar a execução do programa, mas o programa não vai fazer o que a gente quer, que é ainda pior, né? Ele vai continuar rodando, mas com um resultado totalmente diferente do que a gente gostaria. Então vamos dar o step over e ele voltou aqui para o programa principal. Vou dar o step over, ele vai imprimir uma linha em branco. E por fim vou dar um step over e ele vai imprimir fim do programa. Então, fim do programa, já não tem mais nada para executar. Eu vou apertar no verdinho aqui, no resume. Então, ele terminou. Olha só o que aconteceu. Ele não fez o que a gente queria. Ele imprimiu o programa exemplo 5. Ele imprimiu linha exibida no escopo do programa principal. Nos deu um puxão de orelha e imprimiu o fim do programa. Como ele continuou a execução do programa, não se preocupe que todas essas linhas vermelhas não vão aparecer na tela do usuário. É um puxão de orelha exclusivamente para o programador. Então, se eu vier aqui em Debug Output, não vai aparecer aquele puxão de orelha em vermelho, mas só vão aparecer essas três linhas.
programa exemplo 5, linha exibida no escopo do programa principal e fim do programa. Então ficou diferente do que a gente queria. O que a gente queria era que imprimisse também a frase linha exibida no escopo da subrotina teste, como está aqui no slide. Então, não deu certo, ele não conseguiu acessar a variável que está lá no outro escopo, no escopo do programa principal. Tá, Rodrigo, mas como é que eu faço então? Como é que eu crio uma ponte entre esses escopos? Eu preciso ler o que está lá no escopo principal, eu preciso ler o conteúdo daquela variável. Como é que eu faço? Como é que eu crio essa ponte? A gente vai criar a primeira ponte, então, que são, na verdade, eu vou anotar aqui, quebrar a página, que são as subrotinas, com parâmetros ou com argumentos. Então, são as subrotinas com parâmetros ou argumentos. Como é que é isso? Então? Vou colocar aqui pseudocódigo ou língua portuguesa. Nós já sabemos como criar subrotinas, mas agora a gente vai aprender uma técnica que é a subrotina contendo parâmetros ou argumentos. O que esse parâmetro ou argumento faz? Ele permite que um escopo receba dados de outro escopo. Então, quanto mais dados eu quiser receber de outro escopo, mais parâmetros ou mais argumentos eu devo criar para receber esses dados. Então, para cada dado que eu queira receber de outro escopo, eu vou criar um parâmetro, um argumento equivalente. Vou criar um parâmetro, um argumento para cada dado que eu quiser receber de outro escopo. Então, como é que ficaria o comando em pseudocódigo? A gente vai simplesmente modificar o comando de criação de subrotina. Então, vai ficar da seguinte forma: subrotina, o nome da subrotina, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, índice de massa corporal, o IMC. Abro parênteses, só que ao invés de fechar os parênteses, agora eu vou criar parâmetros ou argumentos para dados que eu queira receber de outro escopo. Então, nesse caso, eu vou querer receber um número decimal correspondente ao peso, a um peso de uma pessoa. Então, eu vou criar aqui como se fosse uma variável. Eu vou criar o nome do argumento. No caso, vai ser peso. 2 pontos, o tipo de dados. Nesse caso, é um número decimal, um número com vírgulas. Ponto e vírgula. E coloco outros parâmetros ou outros argumentos, quantos eu quiser. Ou um só, ou vários, ou nenhum, né? A gente aprendeu com nenhum. Mas aqui a gente vai criar um ou vários parâmetros. Quantos a gente quiser receber, desejar receber de outro escopo. Então, no caso, eu quero o peso e eu quero também a altura de uma pessoa. Também um número decimal. E, por fim, eu fecho com o ponto e vírgula. Então, esse é o comando, né? É o comando subrotina, só que é o mesmo comando que a gente já conhece, subrotina, só que entre parênteses eu vou colocar os parâmetros ou argumentos. Deixa eu colocar uma corzinha aqui para diferenciar. Parâmetros ou argumentos. Tá, Rodrigo, mas como é que eu faço? Então, como é que eu faço isso aqui em PHP, lá na vida real? Então, em PHP, a gente também vai fazer uma alteração no comando function. Então, seria function
índice massa corporal. E entre parênteses eu vou colocar também o nome dos parâmetros. Mas aqui a gente tem uma grata surpresa. No PHP, nesse momento, na criação de parâmetros ou de argumentos, a gente vai finalmente poder utilizar lá o suporte aos tipos de dados. Então aqui a gente pode sim utilizar os tipos de dados para tornar o nosso programa mais legível, menos propenso a erros e de maior, no final das contas, de maior qualidade. Então eu vou colocar o tipo de dados, que é o decimal, que seria o float, por exemplo, em PHP, e o nome do parâmetro ou do argumento, que é o parâmetro peso. Só que aqui a gente vai fazer parecido com a criação das variáveis. A gente vai colocar também o sinal de cifrão ou dólar. Então, float, dólar, peso. E eu vou colocar ponto e vírgula? Não. Aqui, ao invés de ponto e vírgula, no lugar de ponto e vírgula, eu vou colocar apenas a vírgula normal. Tá? E, de novo, o tipo decimal, que é float, o sinal de dólar e o parâmetro altura. E fecho o parênteses. Então, em PHP, fica dessa forma. Em PHP, fica dessa forma. E como é que seria no Java? Como é que seria isso no Java? A gente também vai ter que mudar a declaração do Java. No Java ficaria, então, private static void o nome da subrotina, índice massa corporal, abro parênteses, e agora eu também sou obrigado, no Java, na verdade, eu sou obrigado, né, a colocar o tipo de dados sempre. Então eu vou colocar o tipo de dado decimal, por exemplo, double, ou double, espaço, o nome do parâmetro. Aqui, ao contrário do PHP, eu não preciso do sinal de dólar, né? O sinal de dólar é exclusivo do PHP. Então, double, peso. Coloco o ponto e vírgula? Não, aqui também eu vou colocar só a vírgula normal. E double, altura, parâmetro altura, e fecho o parênteses. E fecho o parênteses. Então, assim é a maneira de se criar no Java. Essa é a maneira como eu crio os parâmetros em Java, que é bastante parecido com o PHP, exceto o sinal de dólar, que é só no PHP. Bom, então, agora que nós já vimos como criar os parâmetros, como criar os argumentos, eu vou modificar o meu pseudocódigo para que eu possa receber aquela linha que eu quero imprimir lá do meu escopo do programa principal. Lembra que a minha subrotina teste não conseguiu ler o conteúdo da variável v' que estava lá no escopo do programa principal. Então agora eu vou mudar a minha subrotina teste para eu poder receber o valor dessa variável que está lá no escopo do programa principal. Então vamos fazer essa alteração. Então aqui na minha subrotina teste, eu vou colocar então, o parâmetro. Então o parâmetro vai se chamar linha. O parâmetro vai se chamar linha. Linha na tela. Linha na tela. 2 pontos e o tipo de dados. Se eu vou imprimir uma linha na tela, vai ser o tipo texto, não é isso? Vai ser o tipo texto. Então, ficou subrotina teste, entre parênteses, linha na tela, 2 pontos do tipo texto. Aqui, então, no meu imprimir linha, eu não vou imprimir mais o conteúdo da variável v', porque eu não tenho acesso. No lugar dela, eu vou imprimir
o conteúdo do meu parâmetro ou do meu argumento linha na tela. Então vai ficar imprimir linha. O meu argumento ou meu parâmetro chamado linha na tela. Lá no programa principal, eu vou então aqui eu recebi, na minha subrotina teste, eu recebi de outro parâmetro, de outro escopo, no caso aqui vai ser o escopo do programa principal, eu vou receber de outro escopo o texto linha na tela. Eu estou recebendo de outro escopo o texto linha na tela. Então agora aqui eu preciso modificar para mandar esse escopo, mandar essa informação, esse parâmetro para minha subrotina. Então aqui no teste eu vou colocar o conteúdo da variável velhinha. Então vai ficar a chamada ao subrotina teste entre parênteses velhinha. Poderia também eu colocar diretamente o texto, tá? Eu poderia também colocar diretamente o texto. Não precisaria nem da variável velhinha. Então, aqui é opcional. Ou eu mando direto o valor, eu poderia mandar direto o texto, ou eu posso mandar o nome da variável, que é velhinha. Eu vou deixar a variável aqui, porque eu já criei a variável mesmo, então eu vou deixar a variável. Então vamos mudar isso lá no PHP, vamos fazer exatamente essa mudança no PHP e ver como será o resultado final. Bom, fiz a modificação, então na minha subrotina teste, eu tenho agora o parâmetro do tipo texto, do tipo string, o parâmetro chamado $linha na tela, $linha na tela, e eu imprimo então, esse parâmetro eu vou receber de outro escopo, esse texto, eu vou estar recebendo esse texto de outro escopo, e aqui eu vou imprimir com o comando echo o meu $linha na tela. Lá no programa principal, eu fiz a mudança para a chamada da subrotina teste e eu vou colocar entre parênteses o $velhinha, justamente para eu estar enviando lá como parâmetro o texto que eu quero para a minha subrotina teste. Vamos ver se deu certo então? Vamos ver se dessa vez ele vai imprimir o que a gente quer que ele imprima? Então vamos executar o programa. Run debug. Eu vou lá, vou dar um step over, ele criou a constante cnome do programa. Step over, ele criou a constante fim do programa. Eu dou um step over, ele vai criar para mim a variável velhinha com o texto em branco no escopo do programa principal, exclusivamente no escopo do programa principal. Vou dar um step over aqui, ele vai imprimir o programa exemplo 5. Vou dar um step over, ele vai imprimir uma linha em branco. Vou dar o step over e ele vai modificar o conteúdo da variável velhinha. Não tinha nada e agora vai ter o texto linha exibida no escopo do programa principal. Vou dar um step over e está aqui. Linha exibida no escopo do programa principal. Vou imprimir na tela, então, velhinha, linha exibida no escopo do programa principal. Até aqui, ok, deu tudo certo. Dou um step over, vou mudar novamente o conteúdo da variável velhinha. Então, velhinha agora tem o texto linha exibida no escopo da subrotina teste. E agora vem a mágica. Eu vou chamar a subrotina teste e passar exatamente o conteúdo da variável velhinha. Eu também poderia ter passado o texto direto, um texto entre aspas aqui diretamente. Mas como eu já criei a variável velhinha, eu vou aproveitar a variável velhinha mesmo. Então eu vou mandar para lá o texto linha exibida no escopo da subrotina teste. Então dou um step over e
o breakpoint ficou um pouco mais para baixo aqui, não deu tempo de parar, mas olha só, ele já imprimiu para mim linha exibida no escopo da subrotina teste. Olha lá, se eu colocar o mouse aqui em cima do linha na tela, olha o que vai aparecer. Linha exibida no escopo da subrotina teste, que é exatamente o texto que a gente recebeu lá do escopo do programa principal. Foi exatamente esse o texto que a gente mandou aqui no VLinha, que é linha exibida no escopo da subrotina teste. Então, esse foi o texto que a gente enviou e esse foi o texto que a subrotina teste recebeu. Olha lá, linha na tela, linha exibida no escopo da subrotina teste. E ele finalmente conseguiu imprimir esta frase na tela do usuário, sem dar aquelas mensagens de puxão de orelha, aquelas linhas de erro vermelhas lá para o programador, sem receber nenhum puxão de orelha. Então, se eu der o step over aqui, eu volto lá para o programa principal. Voltei para o programa principal, step over eu vou imprimir uma linha em branco, e step over eu vou imprimir o fim do programa. Olha lá, fim do programa, terminou, posso apertar o verdinho lá para concluir. Então pronto, terminei. Agora sim, agora eu consegui imprimir na tela exatamente o que eu queria. Programa exemplo 5, linha exibida no escopo do programa principal, linha exibida no escopo da rotina teste, da subrotina teste e fim do programa. Se eu for no debug output, vai ter exatamente a mesma coisa, tá? Exatamente a mesma coisa. Então é isso, agora deu certo, graças ao meu parâmetro ou meu argumento chamado $linha na tela, eu consegui finalmente receber o valor que eu queria de outro escopo, receber o valor que foi definido ou que foi criado lá, o que foi atribuído lá no outro escopo, que no caso é o programa principal, um escopo diferente do meu. Então eu criei, o parâmetro, o argumento criou essa primeira ponte para unir esses dois mundos, para unir dois escopos diferentes na troca de dados, na troca de informações. Então como seria esse mesmo programa então lá no Java? Bom, terminei então a versão do Java, coloquei abrir o programa principal, declarei as duas constantes lá no começo, onde elas precisam estar, ser nome do programa, ser fim do programa, terminei aqui a abertura do programa principal, coloquei aquele cabeçalho, aquele comentário de múltiplas linhas, criei a variável VLinha do tipo texto, do tipo string, com nada dentro, né, com texto vazio. Imprimi a constante do nome do programa, pulei uma linha, mudei aqui o VLinha, imprimi o VLinha, mudei o VLinha de novo, fiz a chamada à subrotina teste, passando o VLinha como argumento, imprimi um espaço em branco e imprimir o fim do programa. Então aqui está minha subrotina teste, aqui está o meu parâmetro ou argumento linha na tela, do tipo string, do tipo texto. Coloquei comentário de múltiplas linhas e imprimi na tela o parâmetro linha na tela. Vou colocar aqui os breakpoints. Coloquei aqui então os breakpoints e vamos ver como é que o programa se comporta, né? Vamos ver se ele vai conseguir então imprimir na tela recebendo valores de outro escopo, né? Recebendo os valores lá do escopo principal. Então vamos em debug, debug file. Vou aumentar aqui um pouquinho. Vou dar o step over. Deixa eu diminuir um pouco aqui. Então ele criou o conteúdo VLinha em branco. Step over imprimiu o programa exemplo 5. Step over ele imprimiu uma linha em branco.
Velhinha não tem nada e agora eu quero que ele tenha esse texto aqui. Então, step over, Velhinha tem agora o texto linha exibida no escopo do programa principal. Vou imprimir então o conteúdo de Velhinha e essa frase vai ser impressa na tela. Então deu certo, imprimi lá na tela, linha exibida no escopo do programa principal. Vou modificar novamente o conteúdo da variável Velhinha com esse outro texto. Então dou o step over e agora ele tem um novo texto, linha exibida no escopo da subrotina teste. E agora eu vou fazer a chamada da minha subrotina teste, enviando esse conteúdo novo do Velhinha lá como parâmetro, como argumento, lá para minha subrotina. Então eu vou dar um step over, entrei agora na subrotina, e agora o meu parâmetro, o meu argumento, linha na tela, vai ter aquele texto lá, olha só, linha exibida no escopo da subrotina teste, isto é, vai ter o texto que eu recebi lá de outro escopo, que nesse caso foi lá do escopo do programa principal. Então eu recebi esse valor, eu recebi esse texto lá do escopo principal. E agora eu vou imprimir ele na tela. Dou o step over e ele apareceu aqui para mim na tela conforme eu queria. Dou o step over novamente, voltei o controle lá para o programa principal, vou dar um step over, imprimir uma linha em branco, vou dar um step over e vai imprimir fim do programa. Fim do programa. Já não tenho mais nada para executar, vou apertar o verdinho e pronto, terminou. Então ele executou com sucesso. Note que ele imprimiu na tela tudo o que a gente queria, exatamente como está lá no slide. Igual foi também lá no PHP. Então, programa exemplo 5. A primeira linha exibida no escopo principal, depois a linha exibida no escopo da subrotina teste e o fim do programa. Exatamente como foi lá no PHP e lá no pseudocódigo. Então eu criei essa ponte, esse vínculo, esse canal de comunicação de dados entre o meu escopo, entre os escopos diferentes, entre o escopo do programa principal e o escopo da minha subrotina teste. Essa ponte foi criada graças ao argumento, ao parâmetro linha na tela do tipo texto. Ou seja, esse parâmetro, esse argumento linha na tela, ele recebe o dado, ele recebe um texto de outro escopo. A gente pode notar aqui que a gente tem mais um outro fundamento da lógica de programação, que é a amarração. Mas como assim, Rodrigo? O valor que eu recebi do outro escopo, ele está amarrado no parâmetro chamado linha na tela. Então, dentro da minha subrotina teste, eu consegui, através desse nome, pegar o valor que eu recebi do outro escopo. Então, esse nome linha na tela, esse nome de parâmetro, esse nome de argumento chamado linha na tela que eu criei, ele está amarrado, assim como a ninfa Salmacis e o jovem hermafrodita, ele está amarrado neste valor que eu recebi de outro escopo, que nesse exemplo foi do escopo principal. Bom, então aprendemos aqui como fazer a primeira ponte, que é o escopo, ou argumento, ou parâmetro. Um outro detalhe também é que, se eu criei um escopo dessa forma aqui, um parâmetro dessa forma, um argumento dessa forma, eu preciso obrigatoriamente passar o valor desse argumento ou desse parâmetro, senão vai dar um erro, né? E aqui também a gente tem um outro erro que é de ordem inválida, ou seja, se eu criei parâmetros de tipos de dados diferentes, vários parâmetros ou vários argumentos dentro da mesma subrotina, eu preciso passar os valores exatamente na mesma ordem. Se eu inverter essa ordem com tipos de dados diferentes, vai dar um erro. É claro que aqui eu não estou abordando temas avançados relacionados a parâmetros ou argumentos. Que temas avançados são esses? Parâmetro por valor, parâmetro por referência, parâmetros nomeados ou argumentos nomeados, parâmetros opcionais ou com valores padrão, valores default. Todos esses são opções que as linguagens de programação têm
na hora de implementar os parâmetros ou argumentos. A gente não vai entrar em detalhe em todas essas questões avançadas de parâmetros e argumentos, porque isso pode mudar de acordo com o projeto da linguagem de programação que você esteja estudando. Então, o que eu aconselho é que você entre a fundo na documentação do PHP, na documentação do Java, na internet, ou na documentação de uma outra linguagem que você esteja aprendendo, para você visualizar e aprender esses tópicos avançados relacionados aos parâmetros e argumentos dentro do projeto da linguagem que você está estudando. Então, faça esse exercício, tire um tempo para entrar na documentação oficial da linguagem ou em literatura especializada e veja quais são as formas avançadas de se usar parâmetros ou argumentos dentro de subrotina ou funções. Para concluir, então, a gente vai ver a segunda e a última ponte, que é a nossa segunda ponte que vai unir os dois escopos diferentes. Então a gente viu como é que um escopo recebe um dado ou recebe vários dados através da declaração de parâmetros ou argumentos. Então você recebe, cada parâmetro e argumento que você cria, você recebe um dado diferente. Mas e se eu quisesse fazer o contrário? Se eu quisesse devolver um valor, ao invés de receber o valor de um parâmetro, se eu quisesse devolver um valor para um outro parâmetro, será que seria possível? Será que isso seria possível? Vamos ver um outro exemplo aqui em pseudocódigo. Vamos ver um outro exemplo, que é o desse slide aqui, que é o exemplo 6. Ele vai também muito simples, só vai exibir 4 linhas na tela. Uma das linhas ela vai ser criada no escopo do programa principal e a outra linha vai ser criada no escopo de uma função que a gente vai chamar de teste2. Então vamos ver como vai ser esse programa principal, esse programa exemplo 6 em pseudocódigo. Bom, criei então aqui o nosso programa principal em pseudocódigo. Início do programa principal, fim do programa principal. Aqui eu tenho o meu cabeçalho de múltiplas linhas, né? O meu comentário de múltiplas linhas. Aqui eu criei a variável velhinha do tipo texto, com um texto em branco. Eu imprimi programa exemplo 6. Aqui eu não coloquei as constantes para a gente acelerar um pouco mais a aula. Imprimi a linha programa exemplo 6, pulei uma linha. Modifiquei o conteúdo da variável velhinha com a frase essa linha foi criada no escopo do programa principal, imprimi essa frase na tela, chamei a minha subrotina teste2 e aqui eu vou tentar imprimir uma variável chamada velhinha2. Ué, Rodrigo, mas nós não criamos essa variável velhinha2 no escopo do programa principal, só criamos a variável velhinha. Está correto. Essa variável velhinha2 ela foi criada aqui na minha subrotina teste2. Então eu tenho aqui a variável velhinha2 do tipo texto e o texto inicial dela já é essa frase aqui, ó. Essa linha foi criada no escopo da função teste2. Então aqui eu já criei a variável velhinha2 com esse texto inicial. Então depois de chamar a subrotina eu vou tentar acessar essa variável com o imprimir linha. E depois eu imprimo uma linha em branco e imprimo o fim do programa. Bom, a gente já vou dar o spoiler, a gente já sabe que escopos diferentes não se conversam. Logo, a minha função imprimir linha não vai conseguir ler essa variável velhinha2, que está lá na minha subrotina teste2. Vamos fazer esse mesmo programa em PHP e ver esse erro realmente vai acontecer. Terminei então a tradução do pseudocódigo para o PHP. Então aqui eu tenho o programa principal, o meu cabeçalho de múltiplas linhas, criei a variável velhinha com conteúdo vazio, exibi programa exemplo 6 na tela,
Modifiquei o valor da variável v' com aquela frase ali. Essa linha foi criada no escopo do programa principal. Imprimi o conteúdo da variável v' na tela. Fiz a chamada da minha subrotina teste2. Essa teste2 ela não precisou de nenhum parâmetro ou nenhum argumento, porque eu não estou, ela não vai receber nenhum valor do programa principal, ela não vai receber nenhum valor de outro escopo. Só que aqui eu vou tentar imprimir o conteúdo da variável v'2, mas eu não tenho v'2 em lugar nenhum no programa principal. Pode ver que aqui no Eclipse ele já me deu de novo aqui um puxão de orelha, olha só. Está dizendo aqui que a variável $v'2 está indefinida, ela não foi definida, ela está indefinida. E sublinhou com amarelinho aqui o nome dela. Mas beleza, vamos tentar. Então eu vou imprimir, vou pular uma linha e vou imprimir o texto fim do programa. Já aqui na minha subrotina teste2 eu também tenho meu cabeçalho. E aqui sim, dentro da subrotina teste2, eu vou criar aquela variável v'2 que eu estou tentando acessar lá no programa principal. Veja só, aqui é $v'2 e $v'2. Aqui na subrotina eu criei ela, igual a esse texto, essa linha aqui, esse texto aqui, que eu gostaria que saísse na tela. Essa linha foi criada no escopo da função teste2. Então vamos colocar os breakpoints e vamos ver se isso vai dar problema mesmo ou se não vai. Vamos colocar aqui toggle line breakpoint e toggle breakpoint. Então vamos aqui em run debug CLI application e vamos então executar passo a passo o programa para ver o que acontece. Se eu der a velhinha não foi criada ainda, se eu der um step over, ela foi criada então com o conteúdo em branco. Vou mostrar na tela programa exemplo 6, olha lá, programa exemplo 6. Se eu der um step over, eu vou pular de linha. Vou modificar o conteúdo de velhinha com esse novo texto. Essa linha foi criada no programa principal. Então eu vou dar um step over e aqui agora no velhinha tem um novo texto. Essa linha foi criada no escopo do programa principal. Vou imprimir então esse conteúdo na tela. Então apareceu lá, essa linha foi criada no escopo do programa principal. Vou chamar agora a minha subrotina teste2. Vim aqui para a minha subrotina teste2 e aqui na subrotina eu vou criar a variável v'2. Podemos ver aqui que v'2 nunca foi usada. Essa variável v'2 nunca foi usada. E na verdade ela nem está criada. Se eu der o step over, agora sim, ela está criada. Olha lá, v'2, essa linha foi criada no escopo da função teste2, que é o texto que eu queria para ela, não é isso? Então eu criei aqui na minha subrotina teste2 a variável v'2. Vou dar um step over para voltar lá para o programa principal. Voltei para o escopo do programa principal. E agora eu vou tentar imprimir essa variável $v'2 que foi criado lá no escopo da subrotina teste2. Se eu vier aqui, não aparece nada. Será que vai dar certo? Então vamos dar o step over. E, de novo, o PHP puxou a minha orelha, dizendo que, olha lá os textos em vermelho, dizendo que a variável está indefinida. Que variável é essa? v'2, lá na linha 19. Lá na linha 19. Então aqui na linha 19, realmente eu estou fazendo chamada, estou tentando usar uma variável que não foi definida. Pelo menos não nesse escopo, no escopo do programa principal. Então ele me deu aqui já o puxão de orelha. Vou dar um step over, vai imprimir ali em branco. Veja que ele permitiu continuar a execução do programa, ele não terminou a execução. Só que é claro, ele disse que ele me puxou a minha orelha, me mostrou onde está o erro, e certamente isso aqui não vai ter o resultado que eu queria. Então se eu der o step over, vai aparecer fim do programa, e eu posso apertar o verdinho aqui, o resume, para terminar.
Então o que, que aconteceu? Saiu do jeito que eu queria? Não, não saiu. Ele apareceu o programa exemplo 6 na tela. Essa linha foi criada no escopo do programa principal. Esse puxão de orelha em vermelho não vai sair para o usuário. E fim do programa. Se eu vier aqui em Debug Output, eu vou ver isso mais claramente. Olha lá. Programa exemplo 6, pulou uma linha. Essa linha foi criada no escopo principal. Fim do programa, mas não é o que eu queria. Ele não imprimiu a linha. Ele não imprimiu a linha. Essa linha foi criada no... Essa linha foi criada no escopo da função teste2. Então eu não consegui imprimir essa linha. Por quê? Porque esse texto foi atribuído no escopo da subrotina teste2, e assim que esse escopo terminou de executar, eu perdi esse valor, perdi essa variável e não consigo acessar do escopo principal. Tá, então não deu certo. Como é que eu faço então esse programa dar certo? Como é que eu corrijo esse programa? A gente vai criar então a segunda ponte. Então qual vai ser a segunda ponte? A segunda ponte serão as funções. Funções. Vou colocar entre parênteses com ou sem parâmetros barra argumentos. Parâmetros ou argumentos. Então, com ou sem parâmetros ou argumentos. Ou seja, independente da existência de parâmetros ou argumentos. Vou inserir uma tabela aqui. Vou colocar aqui pseudocódigo ou língua portuguesa. Pseudocódigo ou língua portuguesa. Vou colorir aqui. Então eu vou criar uma nova ponte. E essa ponte é a função. Então qual é o objetivo? Qual é o objetivo da função? Para que ela serve? Que ponte é essa? E qual é a diferença entre uma função e uma subrotina? A função é uma espécie, é um tipo especial, de subrotina. Ele funciona quase igual à subrotina, ou seja, você declara ela como um bloco de códigos, um bloco de comandos, um bloco de instruções auxiliar do seu programa principal, assim como é a subrotina. Também pode ou não aceitar parâmetros e argumentos igualzinho na subrotina, mas a principal diferença ou a única diferença é que a função obrigatoriamente vai devolver um valor para quem chamou, para o escopo que a chamou. Então, obrigatoriamente, a função ela vai devolver, ela vai retornar, ela vai enviar um valor para aquele escopo que a chamou, lá para aquele escopo que a chamou. Então é o inverso, né? Quando a gente viu parâmetros e argumentos, a gente estava recebendo um valor ou recebendo vários valores, de acordo com a quantidade de argumentos ou parâmetros que a gente criasse. Então a gente estaria recebendo as informações. A função é o contrário. A função eu não vou receber, eu vou dar, eu vou enviar, eu vou retornar um valor e um valor para aquele escopo que fez a chamada, para aquele escopo que chamou essa função. E é sempre um único valor. É diferente de parâmetros e argumentos. Parâmetros e argumentos eu posso colocar quantos eu quiser, né? Então eu crio um parâmetro ou um argumento para cada dado que eu quiser receber de outro escopo. A função não. A função eu vou retornar apenas um valor, um único valor para o escopo que fez a chamada para essa função. É claro que existem técnicas, por exemplo, técnicas mais avançadas como a utilização de arrays, ou vetores, ou matrizes, para você forçar o retorno de vários
valores de vários dados ao invés de um único valor. Mas isso é isso já são técnicas mais avançadas e jeitinhos de burlar essa limitação. Mas, por padrão, a gente não vai entrar nessa questão de técnicas avançadas como array ou vetor nesse momento. Então, por padrão, por definição, vamos admitir que a função só vai realmente retornar um único valor. Um único valor lá para aquele escopo que fez a chamada da função. Então, eu vou retornar um único valor, vou retornar, vou devolver, vou enviar um único valor para o escopo que fez a chamada dessa função. Então, como seria em pseudocódigo ou língua portuguesa? Eu tenho o comando função, o nome da função, vou colocar um nome qualquer, poderia ser, por exemplo, função qualquer, nome qualquer aqui. Eu vou abrir e fechar parênteses. Dentro dos parênteses eu posso ou não colocar argumentos ou parâmetros, aí vai da minha necessidade. Eu também posso, assim como na subrrotina, receber alguma informação de outro escopo, mas aqui vai de acordo com a necessidade. E aqui vem o mais importante, colocar os dois pontos e o tipo de dados que eu vou retornar. Por exemplo, um número inteiro. Por exemplo, aqui, um número inteiro. Então, o comando função, eu tenho o nome da função, que é um nome qualquer, eu abro e fecho parênteses, dois pontos, e coloco o meu tipo de dados, que é aqui, nesse caso, como exemplo, é o tipo de dados, né, um número inteiro. Como é que seria isso, então, em PHP? Como é que seria essa declaração em PHP? Em PHP, eu vou repetir aquele comando function, é o mesmo comando da subrrotina, nome qualquer, também vou abrir, fechar parênteses, também vou abrir e fechar o parênteses, e no final eu vou colocar dois pontos e o tipo de dados. Nesse caso é o tipo inteiro, vai ser o tipo int. Vai ser o tipo int. Então, o mais importante aqui vai continuar sendo o comando function. Comando function. E o mais importante aqui é realmente dois pontos. Vou colocar aqui dois pontos. E o tipo de dados, que é o número inteiro. E como é que é em Java? Em Java também é bem semelhante à subrrotina. Private static. Só que ao invés da palavra void, no lugar da palavra void, eu vou colocar aqui o tipo de dados que eu vou retornar para o outro escopo. No caso, é um número inteiro. Desse exemplo, vai ser o tipo int também. E o resto é igual à subrrotina. Nome qualquer. Abro e fecho parênteses. Posso ou não colocar argumentos ou parâmetros de acordo com a minha necessidade. E é isso. Então, o mais importante aqui, que é private static, né? Deixa eu colocar aqui isso. Private static. Vou colocar uma corzinha aqui. E aqui o mais importante, que é o tipo de dados no lugar da palavra void. É um tipo de dados que eu vou retornar, que eu vou enviar lá para o escopo que me chamou, que fez a chamada da minha função, que chamou a função nome qualquer. Eu tenho em pseudocódigo o comando início da função. Em PHP vai ser abre as chaves, em Java
também abre as chaves. Só que antes de eu ter ali, eu vou iniciar a função, né? Início da função. Só que eu vou colocar os comandos ali dentro, igual eu faço com a subrotina. Só que no final da minha função, a última linha da minha função, eu vou até colocar aqui, ó, os 3 pontinhos, significando que eu vou colocar várias instruções aqui dentro, né? Eu tenho a opção de colocar várias linhas, várias instruções. Só que a última instrução da minha função, a última linha ou a última instrução da minha função, eu vou então retornar o valor para o escopo que me chamou. Então eu vou devolver um valor, eu vou retornar o valor, eu vou enviar o valor. Em pseudocódigo vai ser o comando retorno. Então retorno igual e o número que eu quiser. É um número inteiro, né? Nesse caso aqui vai ser um número inteiro, eu vou colocar o número 100. Número 1000, poderia ser qualquer número. Retorno igual a 1000. É o comando retorno. Então, retorno igual a 1000. Como é que seria no PHP? No PHP é o comando return, né? Ou return 1000, ponto e vírgula, para o final da instrução. Como seria no Java? O Java também é o return, exatamente igual o PHP e ponto e vírgula. Então eu estou retornando nesse momento como última linha, eu estou retornando, eu estou enviando, eu estou devolvendo um valor lá para o escopo que me chamou, criando essa ponte, mais essa ponte entre os dois escopos, esse canal de comunicação. E eu termino a função. Fim, função, que no PHP eu fecho as chaves e no Java eu também fecho a chave. Então, esse é o panorama geral da criação de funções. Então, a função é muito parecida com a subrotina, vai ter instruções lá dentro, vai ter comandos lá dentro que vão auxiliar o programa principal, pode ou não ter argumentos e parâmetros, pode ou não ter mais de um argumentos ou parâmetros, né, quanto se eu precisar para receber dados, só que a minha função vai ter um tipo de dados de retorno, e como último comando da minha função, eu vou retornar o valor de acordo com o tipo de dados que eu declarei. Eu poderia colocar aqui retorno ABCD? Não, não posso. Por quê? Porque o tipo de dado de retorno é o inteiro. Isso aqui vai dar um erro. Então tem que ser realmente um número inteiro, por exemplo, 1000. Aqui no PHP eu poderia colocar ABCD entre aspas? Não, não pode, porque eu preciso ser um número inteiro. Então, teria que ser um número, por exemplo, 1000. Aqui no Java eu poderia colocar, por exemplo, 1000.35. Não posso também, porque o tipo de retorno aqui é um número inteiro, não é um número decimal, não é um número com casas decimais. Então precisaria ser realmente só o 1000. Tenho que respeitar o tipo de dados de retorno da função. É só se lembrar lá do castigo de eco. Então eco ela estava limitada a só falar a última palavra que ela escutava. E aqui eu estou limitado a retornar apenas um valor que respeite o tipo de dados que foi definido lá na minha função, que nesse caso, nesse exemplo, foi um número inteiro, mas poderia ser qualquer tipo de dados que a sua linguagem permitir. Bom, então como é que eu vou corrigir esse meu exemplo 6 para poder ler aquela linha que foi criada lá na subrotina teste 2? Então eu vou fazer o quê? Primeiro eu vou mudar, eu não vou usar mais uma subrotina, eu vou usar uma função. Para quê? Para eu devolver, para eu retornar um valor lá para o escopo que me chamou. Então eu vou colocar função teste2, não vou colocar nenhum parâmetro, porque não vai ser necessário, início da função e fim
da função. E agora eu vou retornar, eu já criei a variável v'2 com esse texto, né? Essa linha foi criada no escopo da função teste2. Desculpa, eu preciso do tipo de dados, né? Então, no função teste2, abro, fecho parênteses, porque não vai ter nenhum argumento, nenhum parâmetro, 2 pontos, texto, porque eu vou retornar, eu vou enviar, eu vou devolver um tipo de dados texto lá para o escopo que me chamou, lá para o programa principal, nesse exemplo. Então aqui eu criei a variável v'2 do tipo texto com o texto que eu quero, que essa linha foi criada no escopo da função teste2. Eu vou retornar então, retorno é igual ao conteúdo da variável v'2. Então aqui eu estou retornando tudo aquilo que toda essa frase que está dentro da variável texto v'2. Eu poderia colocar direto o texto aqui. Eu poderia colocar retorno igual ao texto, tananã, 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 essa linha foi criada. Sim, poderia também. Poderia retornar direto o valor. Mas como eu já criei a variável aqui, vou aproveitar essa variável, tá? Ela é desnecessária, mas como eu já tive o trabalho de criar essa variável, eu vou aproveitá-la para retornar o conteúdo da variável, mas ela é desnecessária nesse caso. E agora, no lugar de eu tentar imprimir v'2, eu vou colocar v' igual a teste2. Ou seja, eu vou mudar de novo o meu conteúdo da v' para o valor que a função teste2 vai me retornar. E eu vou imprimir, ao invés de imprimir v'2, que eu não tenho acesso a essa variável, eu vou imprimir v', porque v' sim está dentro do meu escopo, eu tenho acesso. Então eu vou mudar a variável v' para o resultado da função teste2, e aí sim eu imprimo v'. Mas eu preciso mesmo dessa variável teste2, dessa variável v'? Não, eu não precisaria. Eu poderia imprimir direto a função teste2. Eu poderia colocar direto para imprimir a função teste2, tá? Funciona também, é a mesma coisa. Por quê? Teste2 vai me retornar um texto, e esse texto eu vou imprimir diretamente. Eu posso fazer assim também. Posso imprimir direto a função teste2. Mas, de novo, como eu já criei uma variável v' e estou utilizando v', eu vou... Já que já criei mesmo, já tive o trabalho de criar, eu vou usar v' mesmo sendo desnecessário, mesmo sendo totalmente desnecessária. Mas eu vou usar, v'2 não, desculpa, v'. Então, como eu já criei essa variável, já estou utilizando essa variável v', eu vou colocar o valor dela, vou mudar o valor dela com o retorno da função teste2 e vou usá-la no imprimir linha. Então, vamos fazer essas mesmas modificações lá no PHP. Bom, então já fiz as modificações aqui no PHP, criei a minha função teste2, 2 pontos string, ou seja, ela vai retornar um valor do tipo texto, do tipo string. Mantive aqui a variável $v'2, criando essa frase dentro dela, só que aí eu vou retornar o conteúdo da variável $v'2. De novo, é desnecessário, eu poderia já colocar return e a string aqui entre aspas, essa frase toda entre aspas aqui, e ponto e vírgula. Poderia fazer, mas como eu já estou aqui com a variável $v'2, eu vou aproveitar e vou usar $v'2. Mas é desnecessário. Aqui em cima, eu aproveitei a variável v', que eu já tinha criado também, já estava utilizando. Coloquei,
velhinha igual a função teste2, ou seja, modifiquei o valor da variável velhinha com o retorno da função teste2 e imprimi essa variável $velhinha modificada após a chamada da função modificada, né, de acordo com o retorno que eu obtive lá da função teste2. Então vamos executar aqui, eu já tinha colocado os breakpoints, vamos executar esse programa para ver se agora vai dar certo. De novo, aqui também eu não precisava dessa variável velhinha, tá? Eu poderia ter colocado direto o comando echo teste2, também dá certo, tá? Poderia ter colocado echo espaço teste2, porque a função teste2, através da amarração, a função teste2 ela vai ser substituída aqui pelo valor de retorno, então eu iria acabar imprimindo o valor de retorno ou o texto de retorno da função teste2. Então eu poderia fazer diretão desse jeito aqui. Mas como já estou com velhinha ali, já estava usando, eu vou aproveitar e vou imprimir a variável velhinha mesmo, que é o que eu já estava utilizando. Então vamos aqui em run debug, vamos executar linha a linha do programa para ver se deu certo do jeito que a gente queria. Velhinha não foi criada, dou um step over, ela é criada com texto em branco. Deixa eu parar aqui, tem uma coisa errada. Aqui, essa linha foi criada no escopo do programa principal, faltou um /n no final aqui. Faltou um /n. Aqui tem /n, aqui tem /n, a gente tem que lembrar do /n no final do PHP para ele poder pular para a próxima linha. Então, vou executar de novo, run debug. Então de novo, parei no velhinha, se a velhinha não foi criado, vou dar um step over e velhinha é criado com texto em branco, né, com texto vazio. Vou imprimir na tela a frase programa exemplo 6, então step over, programa exemplo 6. Step over, vou quebrar a linha, pular de linha. Velhinha não tem nada, agora eu vou dar um step over, ele vai mudar o valor. Olha lá, agora ele ficou com essa linha, foi criada no escopo principal. Ficou com esse texto aqui agora. Vou imprimir então esse texto na tela. Deu certo, imprimiu lá, essa linha foi criada no escopo do programa principal. Agora, o velhinha, ele vai mudar de valor de acordo com o retorno da função teste2. Então, se eu der o step over, eu vou lá na função teste2 agora. Fui lá na função, variável velhinha 2 não foi criada, dou um step over, ela vai ser criada com aquele valor ali, ó. Essa linha foi criada no escopo da função teste2. E agora eu vou retornar esse texto lá para o programa principal, que é o escopo que me chamou. Então eu dou um step over e eu retornei esse valor lá. Será que retornou mesmo? Vamos olhar aqui no velhinha e pronto, retornou sim. Olha lá, essa linha foi criada no escopo da função teste2. Então a mágica aconteceu. O valor foi retornado e acabou sendo substituído na variável $velhinha. E agora eu vou imprimir esse valor na tela. Vou dar um step over e olha lá. Essa linha foi criada no escopo da função teste2. Exatamente como a gente queria. Um step over vai pular a linha. Dou um step over, vai aparecer fim do programa. Terminei, posso clicar no verdinho aqui. Então note que ele fez exatamente o que a gente queria agora. Então ele imprimiu exatamente o exemplo 6 do jeito que a gente precisava. A linha programa exemplo 6, essa linha foi criada no escopo do programa principal, essa linha foi criada no escopo da função teste2 e fim do programa. E o debug output vai aparecer a mesma coisa. E o mais importante, nenhum puxão de orelha, nenhuma linha vermelha, nenhum erro apontado pelo PHP. Nosso programa rodou liso, sem nenhum erro e usando essa ponte, essa comunicação da função que retorna, devolve um valor sempre, obrigatoriamente, devolve um valor para o escopo que a chamou, a executou. Agora eu vou criar esse mesmo programa exemplo 6 lá no Java.
Vamos ver como é que ficaria. Bom, terminei então a versão Java do nosso pseudocódigo. Então tenho aqui a declaração do programa principal, o cabeçalho, que é o comentário de múltiplas linhas. Aqui eu crio a variável v' do tipo texto, do tipo string, em branco, sem valor nenhum. Aqui eu imprimo o programa exemplo 6, pulo de linha. Aqui eu modifico a variável v' para aquele texto ali, esse linha foi criada no escopo principal, e imprimo a variável v'. Aqui eu modifico novamente a variável v' com o retorno da função test2, né? O retorno de texto da função test2, esse retorno ele vai substituir então aqui o meu valor da variável v', e eu imprimo novamente a variável v' com esse valor modificado. Imprimo uma linha em branco e imprimo o texto fim do programa. E por fim eu tenho a minha função test2, então do tipo string, né, com S maiúsculo aqui, do tipo texto, ou seja, eu sou obrigado a retornar um valor texto, um valor string. Aqui nós temos um comentário também. Eu crio uma variável chamada v'2 do tipo texto, com esse texto aqui, essa linha foi criada no escopo test2, e eu retorno o conteúdo texto dessa variável v'2. Então eu devolvo para o escopo que fez a chamada para essa função, para essa minha função. Precisava disso? Não, poderia colocar também aqui o texto direto, mas como eu já estou usando a variável, então eu vou retornar o conteúdo da variável. Vou colocar os breakpoints aqui, como eu fiz lá no PHP, e vamos executar passo a passo para ver se deu certo. Essa já é a versão final sem erros, né, do nosso pseudocódigo, do nosso código em Java. Então vamos lá, debug file. Vou aumentar aqui. Isso. Então aqui é primeiro string v', v' ainda não existe. Vou dar o step over. Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui. Dei o step over e a v' agora existe com um valor vazio. Vou imprimir programa exemplo 6, vou dar um step over e apareceu lá programa exemplo 6. Vou dar um step over, ele vai imprimir uma linha em branco. Imprimiu uma linha em branco. V' não tem nada e agora vai mudar o valor. É uma variável que vai mudar para esse valor aqui, ó. Essa linha foi criada no escopo do programa principal. Vou dar o step over e modificou, olha lá. Essa linha foi criada no escopo do programa principal. Vou imprimir então esse conteúdo da variável v' no step over e imprimiu certinho lá. Essa linha foi criada no escopo do programa principal. Agora eu vou mudar novamente o valor da variável v' com o resultado da função test2, do valor com retorno da função test2. Vou dar o step over e a gente vai pular lá para dentro do test2. Então pulei aqui para dentro, variável v'2 ainda não foi criada, vou dar o step over e ela foi criada agora com aquele valor lá. Essa linha foi criada no escopo da função test2. E agora eu simplesmente vou retornar esse conteúdo dessa variável, esse texto lá para o outro escopo, para o escopo do programa principal. Dei um step over, vou dar novamente step over, e agora o v' tem esse novo valor. Essa linha foi criada no escopo da função test2. Então, magicamente, foi criada uma ponte, onde eu consegui colocar dentro da minha variável v' um texto que estava lá na função test2, que foi retornado pela função, foi enviado, devolvido pela função test2. E agora eu vou imprimir esse novo valor na tela. Vou dar o step over e eu consegui imprimir. Olha lá, essa linha foi criada no escopo da função test2. Vou dar um step over, vai imprimir uma linha em branco. Vou dar o step over e vai aparecer fim do programa. Fim do programa. Bom, já terminei, não tem mais nada para fazer. Posso dar o verdinho aqui,
continue aqui até o final. E pronto, terminou com sucesso. Note que o programa aqui também executou do jeito que nós desejávamos, do jeito que a gente queria. Com a linha Programa Exemplo 6, pulei uma linha, essa linha foi criada no escopo do programa principal, essa linha foi criada no escopo da função teste 2, pulei uma linha e fim do programa. Exatamente como está lá no slide, exatamente como foi lá no PHP e exatamente como está no nosso pseudocódigo. Então, tudo certo, a gente criou também essa nova ponte no Java, que é o retorno da função, né? A função retornando um número para o outro escopo, retornando um valor para o escopo chamador, né? Essa é a segunda ponte. Então, recapitulando, nós vimos a primeira ponte entre os escopos, que é a utilização de parâmetros e argumentos. Para quê? Para eu receber um ou mais dados, uma ou mais informações do escopo de outro escopo dentro da minha subrotina. E também pode ser usado como função, né? Ou subrotina, ou função, todos eles eu posso usar um ou mais parâmetros ou argumentos para receber os dados de outro escopo, né? Do escopo que chamou a subrotina ou a função. Então, parâmetro e argumento eu estou sempre recebendo um ou mais dados de outro escopo. E a segunda ponte é a função, porque a função obrigatoriamente ela devolve, ela retorna, ela envia um único valor no final de tudo, na última linha, ela retorna ou envia, né, ou devolve um único valor para o outro escopo, para o escopo que chamou a função. Então são essas duas pontes que a gente viu, essas duas pontes, igual na historinha dos dois irmãos. Essa foi lá teve uma ponte que uniu dois irmãos que estavam naquele momento brigados, inacessíveis. Então aqui com os argumentos e os parâmetros da função ou do subrotina e com o valor de retorno da função, eu crio também uma ponte entre dois escopos que eram inicialmente inacessíveis, que também eram dois irmãos brigados que estavam inacessíveis. Então a gente cria aí, com essas duas técnicas, a gente cria canais de comunicação de dados entre dois escopos diferentes, entre dois escopos inacessíveis. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado, espero que tenha te ajudado, essa aula de hoje tenha te ajudado. Eu peço que você refaça todos os exemplos dessa aula, reveja a aula de novo com mais calma, refaça todos os exemplos de novo, tente fazer sozinho todos esses exemplos, usando as subrotinas, usando parâmetros e argumentos, usando função, seja em PHP, tenta fazer os exemplos em PHP, tente fazer os exemplos em Java, ou tente fazer também esse exemplo usando funções ou subrotinas com argumentos e parâmetros em uma outra linguagem que você tenha escolhido aí para estudar. Dê uma olhada também na documentação de uma outra linguagem que você tem interesse, que você esteja estudando, para você ver como é que funcionam as funções, como é que funcionam os argumentos e parâmetros das subrotinas e como é que funcionam os argumentos e parâmetros das funções. É isso, espero que tenha ajudado, refaça sempre, se não viu os outros vídeos, veja, espero ter ajudado, continue estudando, continue conosco, teremos mais vídeos com mais exemplos práticos no futuro e com outros tópicos de linguagem de programação ou lógica de programação. É isso, muito obrigado. E aí, gostou desse vídeo? Ajudou em alguma coisa? Não se esqueça de deixar seu comentário para ajudar e motivar esse projeto. Não se esqueça também de se inscrever na nossa lista de e-mail para receber material dessa e de outras aulas, além de informações sobre vídeos futuros. Mais detalhes sobre a lista estão na descrição do vídeo. Há algum assunto que você gostaria de aprender por aqui? Me conte aí também nos comentários.